eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Ei, eu finalmente li Gabriela Cravo e Canela. Essa foi uma das minhas leituras de verão, eu li durante as férias, mas eu quis trazer a resenha para poder fazer em casa, já que é um livro muito importante da nossa literatura e merece uma resenha com mais profundidade do que simples pedacinhos de vlog de leitura. Esse é um dos maiores livros da nossa Biblioteca Nacional, porque foi escrito pelo grande escritor Jorge Amado. O nosso querido Jorge Amado, cadeira 23 da Academia Brasileira de Letras, político, escritor, jornalista, nascido em 1912 a 2001, foi um dos escritores mais traduzidos do mundo. Seus livros foram traduzidos em mais de 30 idiomas, além das adaptações para o cinema e para a TV. Mas um fato bem curioso é que a personagem Gabriela do livro foi inspirada numa pessoa real, na Maria de Lourdes do Carmo. Sensualidade, erotismo, adultério, coronelismo, violência, abuso de poder, machismo, esse é um dos livros mais importantes da nossa literatura. Esse é um livro da segunda fase do modernismo. É um livro que vai retratar uma segunda fase do realismo, que é um realismo crítico. Esse realismo, os autores dessa época, considerados os autores da prosa de 30, vão retratar o Brasil no tempo em que vive, mas um Brasil bem fiel, sem máscaras. Então ele faz realmente críticas à sociedade, em especial Bahia e Ilhéus, a Bahia onde ele nasceu. Novelas e filme como o filme Sol Nascente por Bruno Galhaço. Esta é uma publicação de 1958, mas nós temos que atentar para o espaço-tempo do livro, que é 1925. A década de 20 é aquela década, assim, gloriosa, que teve muito dinheiro, teve a Bolsa de Valores, a Lei Seca, apareceu o Charleston, que é aquela dança, né, que a gente utiliza os pés e o trompete, ou seja, a base é o jazz da dança. Mas no Brasil, a coisa foi bem diferente. Embora a Lei Seca deixou muitas pessoas ricas lá para as Europas, para os Estados Unidos afora, no Brasil a gente tinha o ouro negro, e o ouro negro era o cacau. E quem mandava no país eram os coronéis. Mas não estou falando daquele coronel de patente, como nos anos 50. Eu estou falando daquele coronel cheio de jagunços, que fazia as próprias leis que mandavam no lugar, ou seja, a lei, o delegado, o prefeito, era coisa que praticamente não existia, até mesmo a imprensa, já que todos na região
estava sob o domínio de apenas um coronel que chefiava os outros, ou seja, não podia fazer nada na cidade sem perguntar ao coronel. Temos uma época de repressão absoluta, do voto de cabresto, e onde o coronel resolvia tudo à base do tiro. Então, quando ele queria uma terra, quando ele queria plantar cacau na terra, ele simplesmente chamava os jagunços e tomava a terra. Ia lá no pobre, coitado dono da terra e dizia, né, ou sai ou mato você e a sua família. Então, a gente vê isso bem retratado nesse livro. Foi dessa forma que nasceu Ilhéus, um dos lugares de maior exportação de cacau de todos os tempos, onde o dinheiro corria solto. O livro é escrito em terceira pessoa, ou seja, nós vamos ter um narrador onisciente. É aquele narrador que tudo sabe, que tudo vê, porém não participa da história. Vai trazer uma narrativa de forma impessoal, ele não se envolve. Os personagens também da história de certa forma, personagens impessoais. O Jorge Amado, ele é muito criticado por fazer isso. Mas nós temos que ter em mente que ele é jornalista e ele vai trazer pra gente um realismo jornalístico. Ou seja, os personagens, eles vão viver aquelas situações, porém nós nunca vamos saber como o personagem está sentindo de fato ou pensando. Então, nós não vamos nos envolver emocionalmente com os personagens. O livro é uma narrativa bem extensa, utiliza uma linguagem simples e coloquial, uma linguagem do dia a dia, de fácil entendimento, porém, é um livro de 330 páginas. A minha experiência de leitura foi uma experiência incrível, porque o Jorge, ele tem uma escrita poética, ele mistura poesia e sinestesia. O livro é todo sinestésico. Então a gente tem uma personagem, ó, Gabriela Cravo e Canela. Só o título do livro vai nos trazer todo esse cheiro das especiarias. Então a gente vai ter uma mulata sensual, né, Gabriela? Uma mulata sensual, uma mulata livre, que adora a água, que adora o cheiro das flores, que adora andar de pés no chão. Então a gente vai sentindo tudo ali, pontinho por pontinho daquele livro, pontinho por pontinho do que o Jorge Amado vai escrevendo. Ele vai pontuando a história cheia de cheiros e sensações. Então nós vamos ter o geladinho da água da Gabriela quando ela se banha, ou quando aquela sede danada que ela tem quando ela vai beber água. A gente consegue sentir todos os cheiros da comida de Gabriela, que é todo aquele regionalismo da Bahia, aquela sensação de pimenta da comida, das especiarias. Nós conseguimos sentir o perfume de Gabriela, a sensação da pele macia. Então o livro é pura sinestesia, o livro é pura música, é pura canção. E o Jorge Amado vai trazendo esses toques de poesia dentro da prosa. Então a gente vai ter não aquela prosa seca, aquela prosa pontuada, mas aquela prosa pontuada sim de magia e sinestesia. Então em várias partes do livro, o autor escreve como que tocando uma canção, e é muito bonito de se ler. Sem contar também que o livro é intercalado com algumas páginas de poesia. Então o autor, ele faz uma verdadeira poesia de Gabriela. Então assim, gente, é muito lindo. Então o livro, nós podemos dividi-lo em duas fases. Engana-se quem pensa que o livro se trata apenas de Gabriela. Gabriela não é a personagem principal do livro, embora seja uma das personagens centrais, onde a história se passa. Uma das, porque além de Gabriela, nós vamos ter aquele que vai fazer o par romântico com ela, o brasileiro árabe Nassib. Então, agora que a gente já sabe que o romance é dividido em duas partes, cada duas partes é subdividida em mais duas. Isso é muito importante para a gente poder entender o que há por dentro do texto.
arte é chamada de um brasileiro nas Arábias. Então aqui nós vamos contextualizar os estrangeiros chegando na Bahia e montando os comércios locais. Então a gente traz esse regionalismo também da mistura do povo brasileiro, que o povo brasileiro, ele é feito não só de estrangeiros, como também de retirantes, que vai de uma região a outra. Esses retirantes, por si só, vão trazendo uma mistura com outras raças, principalmente também ao povo que veio da África, né? Os escravos, que vai trazer essa miscigenação, trazendo a figura do mulato para as nossas terras. A primeira parte do livro é para contextualizar a história, o texto, o ambiente a qual se passa o nosso Brasil. Então a gente vai ter pitadas aqui de economia, do coronelismo, das ideias, dos costumes da época, o turco, o cacau, as relações sociais do povo que estava ali naquele local, porque quem mandava mesmo, quem tinha o dinheiro, muitas vezes eram coronéis que não tinham nenhum tipo de acesso à educação, à formação cultural, mas eles mandavam os filhos para estudar em outras regiões, para estudar em São Paulo, para estudar na Bahia, estudar no Rio de Janeiro. E é exatamente os filhos que começam a se revoltar, porque lá nos outros estados, eles conseguem ver uma realidade totalmente diferente, eles conseguem perceber o progresso, coisa que não acontece em Ilhéus, justo porque as ideias retrógradas do povo e a lei ali não impera, é a lei do coronelismo, o povo é como se ficasse parado no tempo, parado com suas crenças. O coronel mandava, todo mundo obedecia. Embora aqui nós temos alguns visionários chegando em Ilhéus, que é o esquerda, né? A política de esquerda. Essa política é esquerda aos coronéis, ou seja, quer trazer o progresso para a região, já que os coronéis não deixam entrar. Ali tem uma escola que já é um grande avanço para a sociedade, que é uma escola de meninas, e essa escola é para a menina aprender a ler, a escrever o básico. Os coronéis, eles são avessos à educação da mulher. Muitos deles dizem que a mulher ela não precisa ler nem escrever. Então, há uma personagem aqui na história que só sabe assinar o nome, e tudo bem. Para os coronéis, a mulher precisa mesmo obedecer o marido e muito assinar o documento que o marido quiser que ela assine. Então, vamos ter 2 subtítulos: o langor de Ofenísia e a solidão de Glória. Ofenísia supostamente é uma mulher que viveu em tempos antigos e amou alguém da corte. Então aqui a gente vai ter a figura dos poetas no local e os poetas que vêm cantando amor, coisa que os coronéis não aprovam muito, já que eles acham que amor é coisa para fracos, amor é coisas para, homens afeminados. Afeminados é exatamente a palavra que o Jorge Amado utiliza no texto. O Jorge Amado, aquele que é tido como homofóbico, mas vamos contextualizar? O Jorge Amado, ele nasceu numa sociedade bem antiga. Na sociedade a qual o autor pertenceu, realmente era assim. O preconceito rolava solto. Quando o livro foi publicado, em 1950, a gente estava saindo dos anos 50, nós estávamos saindo da ditadura militar lá nas grandes capitais, lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo. Então, na época da ditadura, sim, a gente tinha essa homofobia bem forte. O Jorge Amado pertenceu a essa época. Ele era dessa geração. Ele também cita no texto a palavra negrinho, o que muitos dizem que Jorge Amado era racista, mas ele era fruto, sim, de uma sociedade racista. Nós temos que contextualizar o autor no seu tempo, mas ele trouxe muitas inovações. Então, a gente vê um autor saindo da década de 50, essa década toda preconceituosa, vivendo em Ilhéus, uma sociedade onde ali era retratado suas próprias leis, que não queria saber dos outros estados, nem da ditadura que estava acontecendo ali, nem fora do país, das inovações. Então a gente tem aqui a figura de um turco, a figura de algumas vedetes francesas, que também são retratados na série. Claro que a série Gabriela Cravo e Canela, da TV Globo, a série mais atual, vem trazendo pra gente também um pouquinho de outras partes do mundo, como as vedetes dançando e as canções do Charles Dow, as apresentações no Bataclan.
Então a gente tem esse autor que ele vai trazendo pitadas de modernismo da época, dos anos 20, a qual a série foi retratada dentro de uma Ilhéus chefiada por coronéis. Isso sim também é um grande progresso, principalmente um autor que cantou a liberdade sexual feminina e direito ao voto, direito aos estudos. Quem falaria isso na época? Só Jorge Amado, considerado um autor bem escandaloso. A Solidão de Glória vai nos trazer uma personagem que ela era Teuda e Manteuda do coronel. Ou seja, o coronel, ele tinha sua esposa em casa, recatada, onde ele era dono e senhor. A mulher era propriedade do homem. É por isso que quando a mulher se casava, até esses meados aí dos anos 90, 2000, a mulher tinha que ser registrado no sobrenome do marido. Então a gente recebia o sobrenome do marido. Hoje você pode escolher se você quer manter o sobrenome do marido no seu nome, você quer manter o seu nome tranquilamente. Vocês sabiam disso? Era como um título de propriedade. Então o casamento era um título de propriedade. Se assinava os papéis, o pai doando a filha, e simplesmente o cara passava a mulher para o nome dele. Essa era a ideia da época. Então, na propriedade, era o homem que mandava. Então, você acha que naquela época a mulher chamava o seu marido de amor? Não, a mulher chamava o seu marido de senhor. E a palavra dele era a palavra final. A mulher não tinha direito a opinar em nada, a não ser cuidar da casa. Além disso, a mulher não podia ter desejo sexual. Ela tinha que ser fria na cama, ela não podia sentir prazer. A mulher, ela tinha que ficar apenas levantando a saia para o marido tomar nos braços. Vocês entendem o que eu estou falando para vocês? Vocês entendem o que foi a década de 25 no Brasil? O que eram os coronéis no Brasil? A esposa do coronel, ele só podia gerar filhos. Muitas vezes ele só tinha contato com a mulher para gerar filhos. E muitas vezes a mulher tinha que estar de roupa, para vocês terem uma ideia. Mas o coronel, ele tinha uma outra mulher fora de casa, uma amante oficial, chamada de Teuda e Manteuda. Ele montava a casa para ela. Então, além da sua família, ele pegava uma mulher que necessitava, uma retirante vinda do sertão. Então, aqui a gente vai ter a retrato da seca que acometeu o país. Nós vamos ter aqui uma sociedade praticamente feudalista, com mulheres muito pobres, filhas de jagunços, filhas de lavradores da terra, que não tinham oportunidade de crescer, apesar de que cada lavrador daquele tinha o sonho de ter sua própria rocinha de cacau. Era praticamente impossível, já que quando ele conseguia comprar alguma terra, o coronel ali tomava a bala, matava o homem, deixava a família desamparada. E a mulher ia para onde? Dos bordéis ou nas próprias mãos do coronel, como Teuda e Manteuda. Então a mulher era totalmente presa, a mulher não tinha liberdade nenhuma. Tanto a mulher do coronel, a senhora da sociedade, ela era realmente uma mulher presa, uma mulher que estava ali numa prisão de luxo, infeliz, casada com um marido que ela não gostava, obrigada pelos pais, sim, eram os coronéis que tratavam o casamento dos filhos, então não se casava por amor. Uma mulher que não podia ter alegria, né, sexual, ela não podia sentir prazer, ela não era amada, ela não era cortejada, ela não era acariciada, é uma mulher que ela só tinha que obedecer e cuidar da casa e ter filhos. A mulher Teuda e Manteuda também não estava ali por escolha. Ela estava ali por necessidade, porque o coronel trazia ela das fazendas obrigada à força. Se o pai não concordasse, o pai era morto à bala, ou ela vinha da seca com muita fome, com muita sede. Ela não conseguia se manter naquele lugar árido do sertão. E ela vinha e o coronel montava a casa para ela. E ela não podia sair da casa para nada. A Glória era uma que só ficava na janela. O que ela conhecia da vida, ela via da janela que a casa do coronel montou. E, gente, era muito triste quando a gente vê tudo isso acontecendo, a mulher sem direito a voto, sem direito a estudar. Por isso a mulher lutou tanto pela liberdade feminina, mas a mulher não lutou para pagar a metade da conta no restaurante, para trocar um pneu de carro. Não é isso a história, não é assim onde tudo começou.
Hoje, a gente tem uma deturpação dos direitos e da luta feminista. A mulher lutou para ter liberdade de escolher com quem ela ia casar, liberdade de estudar, de progredir, de ter condição financeira para não se sujeitar dessa forma, para sair de propriedade. A mulher queria viver um amor. Por isso a gente tinha também muitos escândalos, muitos casos de adultério, porque estava nascendo uma sociedade em transformação. Já que ali em Ilhéus a gente tinha o coronelismo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, estava chegando toda a informação, estava chegando as faculdades. Então a gente vai ter também a chegada do primeiro carro em Ilhéus, então Ilhéus não tinha carro. A chegada do porto, né, dos navios, onde os navios começaram a exportar cacau direto de Ilhéus para o mundo, para poder fazer o chocolate. Mas o Brasil, vocês viram que é totalmente diferente do mundo, né? É totalmente diferente o que estava acontecendo, principalmente Ilhéus. Na segunda parte do livro, o autor vai explorar bem toda essa temática feminina, que é quando Gabriela chega na cidade. E aí o livro vai se dividir em duas partes. Essas subdivisões chama-se O Segredo de Malvina e O Lar da Gabriela. Então a Gabriela, ela chega na cidade toda sentidos, ela é uma retirante, mas a gente vê uma mulher muito triste, porque ali na seca, naquele lugar isolado, ela vivia com o tio e com a tia, e ela, menor de 12 anos, tinha sido abusada pelo tio. Então, quando isso tudo se passou, ela não se sentia uma moça pronta para casar, uma mulher de respeito. Naquela época, a mulher que se perdia era enviado para os bordéis. O próprio pai enviava a filha para os bordéis. Então, quando a gente tem uma Gabriela que diz eu nasci assim, eu sou sempre assim, a Gabriela também sofria nessa época. Ela também era cheia de crenças limitantes. Ela trazia consigo todo esse peso da culpa, uma culpa que ela não tinha por ela não ser virgem. Nessa segunda parte, o Jorge Amado coloca as mulheres como mulheres fortes, que rompem barreiras do preconceito, que rompem barreiras da sociedade, mulheres corajosas, que são capazes de tomar atitudes diferentes das suas antecessoras, das mulheres dos coronéis. Então aqui o Jorge Amado traz, o tema central do livro é a ruptura dos costumes. Então é a ruptura do velho para a chegada do novo. Esse é o tema do livro. Essa é uma Bahia em conflito, uma Bahia que entra naquele roteiro entre a ruptura do velho e a chegada do progresso, a chegada do novo. A Gabriela, vinda do sertão, daquela seca, vem a pé do sertão até Ilhéus, naquela esperança de um dia novo, de uma vida nova, do progresso, e ela vai se deparar com Nassib na feira de escravos. Então ela chega ali, gente, vai perceber que já é um Ilhéus, onde os escravos já foram libertados há muito tempo, porém na feira de escravos, os escravos mudaram. Aqueles escravos eram os retirantes, e eles ficavam ali, o coronel passava
e escolhia os jagunços, escolhia as cozinheiras, enfim, escolhia os trabalhadores dele. Gabriela estava aqui puro poeira, puro pó, o cabelo todo grudado, descalça, vestida de trapos rasgados. E quando o Nassib chega, ele estava procurando uma cozinheira, já que a cozinheira dele foi embora. Tinha muito tempo que a cozinheira estava falando que ia embora. Mas ele, como era um homem que adorava bordéis, que adorava gastar os seus dinheiros como os coronéis da época gastavam, ele não se atentou. A cozinheira foi morar com o filho, que também tinha aberto um barzinho, um lugar para poder, né, tocar a vida para frente como Nassib, e ela foi ajudá-lo ali, em direção ao progresso. Então, ele precisando da cozinheira, quando ele passou por Gabriela, ele nem anotou, ela parecia um bicho do mato. Então, não foi intencionalmente ele levar uma moça para casa, já que ele era um homem solteiro. Então, quando ele passou, ele nem ligou para Gabriela, até que ela disse, moço bonito. E foi aí que ele se ligou, ele gostou da voz dela e ele disse, você sabe cozinhar? Ela disse, já cozinhei até em casa de rico. E enfim, ele levou Gabriela. Mas ela chegou ao centro da cidade, já que o bar de Nassib era um bar muito bem frequentado, frequentado pelos coronéis, frequentado por políticos, por damas da sociedade, né? Por damas, mulheres damas da sociedade. A Gabriela viu uma fonte de água no meio da praça e ela logo se atirou. Então, vinda do sertão, com muito tempo ela não via água, né? Então eles eram acostumados a pular nos veios de água do sertão que brotavam, aquela água suja. Ela viu aquele tanto de água limpa, sem serventia, desperdiçada. Então ela pula na fonte e ela se banha. Quando ela se banha, todos que estavam ali, para alegria dos coronéis e escândalo das pessoas que estavam ali, das mulheres, né, de sociedade que estavam ali, ela começa a se limpar. Então ela começa a mostrar as formas do corpo, o corpo molhado, a roupa grudada, ela toda jovem, ela toda bonita, na flor da idade, sem maldade, trazendo aquela ingenuidade, trazendo a intensidade, trazendo ali aquele resquício do naturalismo, ou seja, para ela era algo natural, trazendo o instinto. Gabriela era toda instinto. E é aí que toda a narrativa é banhada pelo sensorial, a partir da chegada de Gabriela. Em contrapartida, no mesmo dia que Gabriela chega na cidade, a gente vai ter a história de mais uma mulher, da Sinhazinha. Então, a Sinhazinha é a esposa de um dos coronéis mais afamados, mais importantes da cidade. E ela começa a fazer um tratamento com o dentista. Só que esse tratamento termina em adultério. Eles são jovens, né? Ela é muito mais jovem do que o coronel. E ela, o dentista, acaba se apaixonando. O coronel é daqueles mais retrógrados ainda. É daquele homem que, quando a gente vê na minissérie, a gente vê exatamente essa cena aqui. Para acidente que eu quero lhe usar. Eu já lhe disse, eu não tô me sentindo bem. Mulher minha não me nega. Venha. Venha. Deite. Então ela é uma mulher que ela se sente usada. Ela tentou de várias formas se aproximar do marido, pedir ele um beijo, pedir que ele fosse mais carinhoso com ela. Mas todas as vezes ela terminava apanhando do marido, ela terminava sendo vítima de separação, de repúdio do marido, como se ela não fosse uma mulher de respeito ou de valor. Então acontece o caso amoroso. Então o dentista era um homem formado, era um homem filho do progresso, ele veio da faculdade, ele veio bem de fora de Ilhéus, ele veio de outro estado para cá. Ele tinha uma outra cabeça, vamos dizer assim, uma outra forma de pensar. Então ele começou a ser muito carinhoso com a Sinhazinha e os dois se apaixonaram. Só que nesse lugar a honra se lavava com sangue. Era comum o coronel matar a esposa e aquela pessoa que estava junto da esposa em casos de adultério. E é isso que acontece. Não é spoiler, mas acontece sim no exato momento em que a Gabriela chega na cidade.
E se você não quer o spoiler do livro, eu peço que você pare o vídeo aqui e volte depois que você já leu o livro. Mas se você não importa ou tá vendo esse vídeo porque vai prestar um concurso, vai prestar uma prova de vestibular, ou porque quer mesmo realmente entender a história, então eu sugiro que você continue no vídeo. Nessa narrativa, outra personagem muito importante é Malvina. Malvina é filha do Coronel Melk, também aquele coronel onde a mulher do coronel pia fino, ou seja, é aquela mãe que tolhe a filha. A filha estudou, ela vai se apaixonar pelo professor Josué e ela quer uma vida totalmente diferente da mãe. Ela quer ser independente, ela simplesmente quer fazer faculdade e estudar e ser dona da sua própria liberdade, do seu próprio dinheiro. Então ela se apaixona por Josué, o pai acaba consentindo, Josué é o professor da escolinha, né, o professor dela. Aí o pai acaba consentindo naquele namoro, mas com o tempo ela percebe que ele também é cheio de crenças limitantes e que se ela casar com ele, ele vai tolir ela. Então não é nada daquilo que ela pensou. Ela achou que por ele ser um homem estudado, um homem professor, ele traria para ela a liberdade e o progresso que ela tanto queria, que era estudar. Mas não é assim que acontece. Na cidade, junto com o progresso, né, porque vai chegar mais um personagem super importante, que é o Mundinho Falcão, que ele é filho de um grande político do Rio de Janeiro, os irmãos dele são deputados, e ele é um grande investidor, ele é um grande exportador de cacau, e tudo que ele quer é construir um novo porto na Bahia, mas ele já começa a investir na cidade. E junto com ele vai vir um engenheiro de barragens. Guarde esse nome, Mundinho Falcão, porque é o personagem que simboliza o progresso, que simboliza o novo. E se esse personagem simboliza o novo, nós também temos o Coronel Ramiro, que simboliza o antigo, que é aquele que manda na cidade e tudo ele resolve a bala. Então, na segunda parte do livro, nós temos a personagem Gabriela, que representa a liberdade e ingenuidade. Tudo que essa moça queria era ser livre, e ela era livre, já que o tio dela, que abusava dela, morreu no caminho. Então, a Gabriela ficou sozinha, ela podia tomar suas próprias decisões, ela podia fazer o que ela quisesse da vida, e ela só queria ser feliz, ela gostava da liberdade dela. Quando acontece o namoro dela com Nassib, esse envolvimento, a Gabriela, ela nutre realmente um sentimento por ele. Porém, o amor que ela tem à liberdade dela é muito maior. A Gabriela queria sentir prazer, ela queria sentir prazer na vida, no mundo e também prazer sexual. Ela queria ter liberdade de dormir com quem ela quisesse, de morar onde ela quisesse. Muitos coronéis, quando a Gabriela chega ali e ela começa a cozinhar para Nassib, ela vai ao bar levar a refeição dele todos os dias, os coronéis ficam de olho nela. Os coronéis queriam montar casa para ela, oferecer terras de cacau, vestidos bonitos, sapatos bonitos, colocar ela como uma madame, mas ela se recusa a todas as ofertas. Ela também recebeu 2 ofertas de casamento. Uma das ofertas foi um retirante que veio com ela, que veio no propósito de montar terras de cacau. Ele termina pedindo ela em casamento, promete a ela que daqui a uns 5 anos ele colocaria uma rocinha e ela realmente se nega, já que ela estava bastante envolvida com Nassib. E ele insiste, mas insiste muito por medo de perdê-la, que ela se case com ele. E é quando Gabriela aceita esse casamento. Quando ela aceita esse casamento, ele começa a querer mudar a realidade dela. Então, a gente tem um comerciante que ele estava em meio à sociedade. Nós vamos ter a figura de um burguês. Esse burguês quer que ela se vista à altura das damas da sociedade, compra joias para ela, coloca sapatos nos pés dela, coloca ajudantes para ajudar ela, então ela para de cozinhar, ela não precisa mais cozinhar para o bar, nem cozinhar na casa. E ela é aquela moça que a gente vê na figura das 2 minisséries da Globo, né? Porque a gente tem 2 minisséries espetaculares. Daquela menina que subia no telhado para pegar a pipa, ou que ficava brincando com um amigo dela, que era o Negrinho, que o Jorge Amado coloca no texto, e que ela tomava chuva e nadava, né, no chafariz da praça. E assim, ela não podia mais ter toda essa liberdade. Gabriela já não podia andar descalça. E ela começou a entristecer. O Jorge Amado coloca que ela era uma flor e ela começa a murchar.
Então, o Nassib, ele aprende como os outros maridos prendiam as esposas, e Gabriela já não era mais livre. É aí que ocorre o adultério, porque Gabriela, ela queria dormir com quem ela quisesse, então ela continua dormindo com outras pessoas. Principalmente com o melhor amigo do Nassib, que era bem mais jovem que ele, o Tunico. E era assim, um galã da cidade, um mulherengo da cidade, e ele também era casado. E vai chegar um momento que o Nassib vai pegar a traição de Gabriela e do melhor amigo, e aí que vem a prerrogativa. O Nassib vai decidir não lavar a honra com sangue. Ele vai dar um jeitinho ali, já que Gabriela, para se casar, teve que forjar documentos. O cartório era tudo o quê? Dinheiro, tudo podia ser comprado e forjado com dinheiro, escrituras de terra, papéis de casamento, transferências e assim em diante. E ali ele coloca ela como uma mulher amancebada, ou seja, ele denigre a imagem de Gabriela diante da sociedade para poder ficar bem. Mas em meio a esse desfecho que ele fala para a sociedade, eu estava todo esse tempo amancebado, nós éramos solteiros, né? O Jorge Amado coloca essa palavra, amancebado. Nós éramos solteiros, eu estava praticamente usando da Gabriela, da comida e da cama, né, que a Gabriela fornecia para mim, vamos colocar dessa forma, e eles se separam, mas ele não se aguenta de saudade dela e há reconciliação. Aí a gente também tem uma quebra de padrão, um corte entre o velho e o novo. A Glória também vai se apaixonar por quem? Por Josué. E vai haver essa traição, né? Quando o coronel está com a família dele em outra região, lá na Bahia, o que acontece? A Glória se encontra com o professor Josué e vai chegar o dia que o coronel vai pegar. E o coronel decide também não matar a Glória, mas colocar ela para fora com Josué. A Teuda e Manteuda anterior, a honra dela foi lavada, né? Ou seja, ela teve a cabeça raspada, ela sofreu humilhação na frente de todos, ela teve que pedir de joelhos, o cara fugiu, foi um fuzuê danado. Mas dessa vez a gente tinha aqui a chegada do progresso, então a gente tinha ali as leis chegando, e chegou com quem? Com o Mundinho Falcão. A gente vai ter um casamento proibido de inimigos estritamente políticos. Então, o Mundinho Falcão vai se apaixonar pela neta do arqui-inimigo dele, né? Do grande coronel, o grande opositor. E ali a gente vai ter um coronel firme que vai mandar a menina para a escola de freiras para evitar. Mas, enfim, a gente tem também os fatos que vão acontecendo e o encontro amoroso. Então, aqui a gente tem mulheres estritamente fortes, corajosas, que têm a coragem de lutar por aquilo que querem, por enfrentar uma sociedade inteira, enfrentar o sangue, a morte, apanhar, mas correr atrás da sua própria felicidade, da sua própria liberdade. Então, o que é muito bonito que o Jorge Amado traz nesse livro, toda essa liberdade da mulher, principalmente a liberdade sexual. E mulheres que morreram para alcançar isso, como a Sinhazinha morreu.
Então, agora que você já entende a importância desse livro para a história do nosso país, a importância desse livro para a nossa literatura, esse retrato, essa crítica social desse grande escritor, eu tenho certeza que você nunca mais vai olhar essa história com os mesmos olhos. Você nunca mais vai ver a minissérie com os mesmos olhos de entretenimento, apesar de que a minissérie tem algumas diferenças, né, do livro, já que há muitos cortes e também muitas alterações, mas a minissérie 2, essa mais nova, é quase totalmente fiel ao livro. Se faz muito tempo que você já leu essa história e está procurando reviver os momentos, uma releitura, ela é praticamente obrigatória, porque agora você entende a segunda fase do modernismo, você entende o realismo e você vai ver que a leitura vai ser muito mais profunda. Essa edição é uma edição revisada, incrível da Companhia das Letras, que vai trazendo para nós cada vez mais simplicidade, essa linguagem mesmo coloquial que o Jorge Amado gostava de escrever. Apesar de ser um livro que não tem orelha, é uma edição paperback, porém não é aquela edição barata, né? Aquela edição econômica, já que a Companhia das Letras não vende livros tão baratos assim. Mas a gente tem uma qualidade incrível na tradução, na revisão, um cuidado para fazer uma folha amarelinha, já que esses livros clássicos, esses livros importantes para o nosso conhecimento, para a nossa história, são livros que dedicam mais atenção, mais tempo de leitura. Então a gente tem sempre esse cuidado, o espaçamento das letras. Então é um livro muito bacana para a gente ler despreocupadamente, até porque essa é uma edição paperback, é uma edição molinha, que a gente carrega na bolsa, leva para qualquer lugar, sem medo de quebrar a lombada do livro, né? Já que não é uma edição de colecionador, mas a Companhia das Letras tem lá o seu preço, já que também é uma das melhores editoras para fazer livros clássicos, para trazer para a gente os livros mais importantes da nossa literatura mundial. Para vocês terem uma ideia, essa é uma edição econômica da Companhia das Letras e ela possui texto integral. Então, para uma edição econômica, é uma qualidade muito, mas muito superior. Vale a pena pagar cada centavo. Então é isso, meus amores. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma todo mundo que está vendo esse vídeo, que vão ler o livro ou que estão precisando da resenha, entender um pouco mais da história, vai prestar o vestibular, vai fazer a prova do Enem. Espero que vocês tenham um ótimo estudo, uma ótima compreensão do autor. Espero que depois de ler um livro tão bom de compreender o contexto histórico, vocês leiam mais livros dos autores. E não esqueça de ver as minisséries, porque também são espetaculares. Muitos beijinhos das suas pálpebras lindas e muitas letrinhas de amor. Te espero na próxima resenha.